quórum regimental, estando presente o doutor Ministério Público, junto a este Tribunal de Contas, declaramos aberta a presente sessão da primeira Câmara deste dia 13 de março de 2024. Inicialmente, colocamos em votação a ata da sessão anterior, não havendo manifestação, aprovada. Passamos, então, à pauta de julgamentos e, tendo em vista os primeiros processos que são de nossa relatoria, nós pedimos ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão que possa assumir a presidência para podermos relatá-los. Pois não, meu presidente, com muita honra. Então, vamos dar início à sessão 118 da primeira Câmara. Temos o primeiro processo, 135.612, tem como relator Essa Excelência o conselheiro Antônio Malheiro. Com a palavra. Obrigado, Excelência. Tendo em vista que os processos são todos de aposentadoria, do número 1 ao número 13 da pauta, eu pediria aqui, ouvido meus nobres pares e o doutor Paquet, possamos julgá-los em bloco. Ouço o Ministério Público, doutora Ana Helena. Nada oposto, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Nada oposto, senhor presidente. Essa presidência também aceita e vamos dar, então, julgamento em bloco, processo 1 da pauta ao 13. Com a palavra, Vossa Excelência, conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, nobre conselheiro Antônio Cristóvão. O primeiro processo é o 135.612, trata da aposentadoria do servidor da Secretaria de Educação, o senhor Geraldo Bezerra Barreto, classe 2, referência J, professor de nível superior, T2, 30 horas, com 35 anos, 233 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, na classe 2, referência G, com R$ 3.815,32. Processo seguinte, 142.085, aposentadoria da servidora Maria dos Santos Pereira, no cargo de apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, da Secretaria de Educação, com 30 anos, 353 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição. No entanto, precisa da correção da proposição da referência 6 para a referência 8. Processo 142.971, da mesma forma, Secretaria Estadual de Educação, o senhor Laurêncio Lopes da Silva, professor PS1, 25 horas, classe 1, referência 6, 36 anos, 240 dias de serviço líquido. No entanto, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, necessitando também da correção de referência da 2 para a referência 6. 144.047, senhora Patrícia Mota da Silva, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, 36 anos, 95 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, necessitando da reclassificação da referência H para a referência J. Processo 142.304, servidora da Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria de Fátima Varelo de Albuquerque, apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 2, referência 8, 30 anos, 30 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, na referência classe 2, referência 8, com R$ 1.864,67 de proventos. Processo 144.602, senhora Joana Saldanha, Secretaria Estadual de Educação, apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 4, referência 8, 33 anos, 211 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, necessitando, então, da correção da referência 6 para a referência 8. Processo 144.623, da senhora Maria Ercília Correia Cunha, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, Secretaria Estadual de Educação,
32 anos, 247 dias de serviço líquido, fazendo de jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com proventes de R$ 2.271,45. Processo 144.658, da senhora Maria Lúcia Carlos, apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 2, referência 8, Secretaria Estadual de Educação, 30 anos, 350 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, necessitando dessa correção da referência 6 para a referência 8. Processo 144.753, Secretaria Estadual de Educação, senhor Sprinde Mendes do Brito, professor PS1, 25 horas, classe 1, referência F, com 41 anos e 330 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, necessitando da correção da referência D para a referência E. Processo 144.760, Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria Antônia Lira dos Santos, professora de nível superior P2, 30 horas, classe 2, referência J, 25 anos, 231 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, com proventes de R$ 6.215,78. Processo 144.838, Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria do Socorro Costa de Oliveira, professora de nível superior P2, 30 horas, classe 2, referência J, com 25 anos, 329 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, com provento de R$ 6.215,78. Processo 144.866, Secretaria Estadual de Educação, senhor João Pereira da Silva, professor de nível superior P2, 30 horas, classe 2, referência J, 31 anos, 270 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, com provento de R$ 6.215,78. Por último, processo 144.880, também da Secretaria Estadual de Educação, da senhora Maria Raimunda de Souza Ferraz, apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, 33 anos, 199 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com proventos de R$ 2.221,05. O doutor Parquet se pronunciou em todos os processos. São os relatórios, excelência. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, Sua Excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Bom dia a todos. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social. A análise técnica procedida em todos os processos verificou a legalidade das concessões, ressalvando, no entanto, alguns erros de enquadramento que foram declinados pelo nobre relator. Ante o exposto, este MPC opina pela legalidade e registro das aposentadorias, aquelas onde houve o erro de enquadramento, com fulcro na súmula 02 deste tribunal, pelo registro na referência correta, com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos em todos os processos, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, excelência. Nesse mesmo sentido, pelo reconhecimento da legalidade e registro destas aposentadorias, nos termos aqui propostos, notificar o interessado para tomar conhecimento, notificar o Instituto de Previdência e após pelo arquivamento. É como voto, excelência. Em votação, conselheira Ana Lu Maria. Acompanho os votos, senhor presidente. Esta presidência também acompanha o voto, aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Devolvo a palavra à Sua Excelência, o nosso presidente, com os meus agradecimentos. Obrigado, nobre conselheiro. Dando, então, prosseguimento, passamos agora ao processo 127.368, de vossa relatoria, que passa a ter a palavra.
Presidente, no mesmo sentido, eu gostaria também de julgar em bloco os meus processos desta pauta, seria os processos da número 14 da pauta ao 31. Pois não, Excelência, em função da decisão anterior, Vossa Excelência com a palavra. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhora conselheira, nobre procuradora, os processos especificados nos itens 14 ao 31 desta pauta foram bem analisados pela DAFA, 4ª GSE, por meio de relatório e análise técnica emitida nos autos, propondo em todos os processos a legalidade e o registro das aposentadorias. Todos os processos também com os pareceres do Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas, recomendando a legalidade e o registro das aposentadorias, senhor presidente. São os relatórios. Obrigado, Excelência. Com a palavra a nobre procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de processos de aposentadoria de servidores públicos vinculados aos regimes próprios de previdência social. A análise técnica procedida verificou a legalidade das concessões, ressalvando apenas alguns erros de enquadramento. No processo número 15, que seria referência J, 16, referência 7. No processo 17, referência J e não referência T. No processo número 18, a pauta não constou da pauta o primeiro nome da servidora, Rosa Maria Bezerra de Oliveira, mas está correto lá no pronunciamento do MP. No processo número 19, seria referência 8 e não referência 6. No processo... O próximo processo que teve erro de enquadramento. No processo 29, seria referência 8 e não referência 6. Com que concordou o Ministério Público, ante o exposto, este MPC opina pela legalidade e registro das referidas ações, 02 deste tribunal, com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos, senhor presidente. Pois não, nobre procuradora, com a palavra Sua Excelência, o conselheiro Antônio Cristóvão, para conclusão e voto. Senhor presidente, dada já o pronunciamento da nobre procuradora, pelas devidas correções propostas nas referências corretas, os processos 16, 17, 19 e 29, com as devidas correções já falada pela nobre procuradora, pela legalidade e o registro das aposentadorias, pela notificação do Instituto Previdente do Estado do Acre, para tomar conhecimento destas decisões e providências cabíveis. Notificação também dos servidores aposentados, demais processos, pela notificação dos servidores para tomarem conhecimento desta decisão, após a formalidade de artigo, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Senhora Obrigado, conselheira. Excelência. Em votação, conselheiro Nalu. Acompanho os votos, senhor presidente. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos agora ao processo 144.335, que tem como relatora a nobre conselheira Ana Maria, quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo pela condução da nossa sessão, cumprimentar também a nossa procuradora, querida Ana, cumprimentar a conselheira Maria de Jesus e o conselheiro Cristóvão, a Janaína, todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Senhor presidente, antes de passar para esse processo, eu queria só colocar uma situação. Essa questão do envio intempestivo dos arquivos em cumprimento à resolução 102,
que houve inclusive uma alteração da 118, nós estamos tendo problema entre as decisões da Câmara aqui, a primeira Câmara e a segunda. A primeira Câmara, a gente tem sempre colocado que a multa, pelo não envio, que é uma multa muito alta, ela hoje está em torno de 26 mil, a gente tem colocado que é do gestor. E em alguns outros votos também, a gente tem colocado também que é do gestor e da pessoa que ele delega, e que a multa seria para os dois. E a Câmara, a segunda Câmara, ela está tendo uma decisão que é a quem o prefeito delega, e não ao prefeito. Eu queria fazer, antes de ler esse processo, eu queria fazer uma proposta de encaminhamento, que o senhor, presidente da nossa Câmara, promova, acho que promover não, o senhor encaminhe um documento pedindo uma reunião da presidência e da segunda Câmara, e também o presidente do Tribunal de Contas, para que a gente possa se reunir, e lógico, o Ministério Público de Contas, com todos os procuradores, para que a gente possa ter uma reunião e a gente possa conversar sobre esse assunto. Esse assunto está indo longe, porque depois a gente, quando decidir qual vai ser mesmo o posicionamento, vai dar problema para recorrer. Então, eu queria colocar isso, que depois, ou antes, ou depois, o senhor encaminhasse. Ou se eu tenho que fazer por escrito, também não tem problema. Eu posso fazê-lo por escrito. Mas eu queria que a gente pudesse ter uma reunião da primeira Câmara e da segunda Câmara, junto com a presidência, o Ministério Público de Contas, conselheira substituta, Maria de Jesus, para que a gente possa discutir sobre esse assunto. Porque eu, inclusive, já venho com outro voto. Eu já venho com um voto colocando que eles dividam entre si a multa. Porque, na verdade, é uma multa muito alta, e é por competência. Então, quando vários meses não encaminhado, então vai indo por vários meses. Outra situação é que, com o e-social, a partir está se mudando os sistemas. Então, os prefeitos e os procuradores, esse ano eu estou com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Então, eles têm nos abordado muito sobre essa questão. Aí eu digo, olha, você tem que fazer um documento dizendo que... Só que eles fazem o documento, mas eles não mandam provas, mas a justificativa daquela situação, né? Então, mas está se avolumando uma situação muito grande com relação a isso, e como os valores são muito assim, altos, eu gostaria que a gente pudesse ter essa discussão entre nós e o Ministério Público de Contas, mais a conselheira Maria de Jesus e a presidência, para que a gente pudesse resolver. E se pudesse, assim, em 15 dias, no máximo, dando um prazo de 15 dias para a gente poder se reunir. Eu já estou até lá em 15 dias. Então, nós vamos fazer o seguinte: diz o nosso regimento que qualquer solicitação firmada por 4 convocam uma sessão administrativa. No caso aqui, nós somos 3. Então, a minha sugestão é a seguinte: nós vamos registrar em ata, se Vossa Excelência estiver de acordo, o conselheiro Antônio Cristóvão, doutora Jesus, nós vamos registrar em ata ao final de que esta Câmara solicita à presidência, ao Conselho Deliberativo,
que se junte para discutir o assunto. Então, nós vamos registrar em ata, e eu já peço à doutora Janaína que essa ata que faça depois um expediente encaminhando a ata à presidência em face da solicitação que será registrada, e aí nós podemos assinar também. Então, seria a sugestão. Agora, com relação a essas decisões, vamos aqui pensar o seguinte: não é de hoje que nós aplicamos multa. E nós sempre aplicamos multa ao gestor. A não ser que ele, através de um processo administrativo, que ele abra lá, ele investigue responsabilidade de um subordinado. Mas nós atiramos direto no subordinado, sem haver um processo no local, porque a responsabilidade é do gestor. Ele, se sentindo atingido por aí ele não pune o subordinado, e nós é que vamos punir, ele não pune. E nós vamos punir daqui sem ele apurar lá a responsabilidade. Então, ele apura a responsabilidade e nos encaminha, e nós vamos entender. Mas nós já atiramos no subalterno sem atirar no chefe. E isto é uma mudança que vem ocorrendo. Eu tenho também percebido isso. Ainda não está consolidada. E eu não me incomodo de mudar de posição, mas a nossa posição original não era esta. E eu entendo que para nós mudarmos de posição, era importante que o gestor lá mostre que houve culpa do subordinado. Aí nós isentamos ele, e ele não faz nenhum procedimento de punição pelo erro lá, e nós é que vamos punir por ele. Me parece que isso não está bem colocado, mas hoje eu estou tranquilo em colocar a multa para o gestor, porque este foi o procedimento que nós adotamos desde o início. Não quer dizer que nós não possamos mudar, mas eu entendo que ainda não houve a mudança de vez, e há uma mudança realmente, mas ela ainda não está consolidada, e acho que é bom a gente fazer essa discussão, realmente. Se vocês me derem só uma palavrinha, aí é o seguinte: eu acho também que essa delegação de competência não exime o gestor também de cobrar o cumprimento. Perfeito, perfeito. Né? Então, aí, se ele provar, a gente poderia até ou fazer solidária, ou dizer que cada um vai pagar uma parte, né? Mas eu também acho que tirar a responsabilidade dele, não. Eu acho que tirar a responsabilidade dele, não. Mas, assim, o que está sendo colocado é assim, porque a conselheira Dulce, houve essa discussão também no pleno, né, na última sessão, porque, assim, tipo assim, que ele não estava cadastrado, o gestor não estava cadastrado como responsável. O problema dele não está cadastrado, né? Pelo envio, que estava só o subalterno. Mas eu acho que, mesmo assim, eu estou entendendo que a responsabilidade é do gestor. Agora, aí ele teria que... ou então a gente explicita melhor isso na resolução. Perfeito, né? perfeito. Ou a gente faz um adendo na resolução e explicita isso de uma maneira, de uma forma mais clara, né? Perfeito. Porque eu acho que, mesmo ele tendo delegado, eu também concordo que ele tem responsabilidade, sim. Perfeito. Não dá para eximir ele de todo, não. Mas eu toda acho a responsabilidade. Que esse caminhamento que a presidência está Sim, colocando, é pertinente. Perfeito. Então, diante disso, senhor presidente... Outra coisa, Nalu, eu já levantei em alguns processos. Eu também acho, porque, assim, a gente está abrindo a cada 6 meses, aí essa multa fica acumulada. E o que é mais grave, que eu acho, que não é só do acúmulo da multa, é que a gente não dá também a gente não sinaliza lá para a origem que a gente está olhando. Então, a gente não possibilita que ela corrija os rumos. Por que a gente está abrindo tudo junto? Eu acho que fica muito pesado mesmo. E, assim, abre só com tudo junto. Isso eu já levantei até em alguns processos. Porque, olha, para cobrar do subalterno, eu acho assim que a gente poderia fazer isso mais a miúde e ir notificando que não está vindo, tipo assim, abrindo mesmo, porque a gente, mesmo que o processo demore, mas eu digo assim, está ficando muito
Muito porque a gente está abrindo um, às vezes por 6 meses, abrir um por ano. A gente Realmente, fica com antes, com antes esse nós atraso fazíamos, todo. antes nós fazíamos constante, tanto é que nós não estamos nem abrindo os processos de RGF, réu, Pois que nós é, fazíamos pois antes. é. Então, houve uma Então, decisão de é, inverter isso, realmente o contato com o gestor acabou ficando menor, né? foi muito Mas, É, boa a discussão, menor, me sinto isso. extremamente já me sinto, para mim, foi muito bom o encaminhamento, representada muito pelo encaminhamento que foi dado. Então, diante desse encaminhamento, eu retiro esse processo, o 144.335. pois não. Retirado, então, o processo de pauta, passamos ao processo seguinte, 142, 147, que continua tendo como relatora Sua Excelência a nova conselheira Ana Lu Maria, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Já teve uma votação onde a gente pode Colocar em bloco, né? colocar em bloco, então gostaria de colocar também em bloco, senhor presidente. Pois não, pode prosseguir, Excelência. Obrigada, senhor presidente. Então, são aposentadorias, aposentadoria que vai do 142, na verdade, do 33 ao 48, todas devidamente instruídas pela nossa IGCE, a 37 e a 38 são do nosso RBPrev, são da Secretaria Municipal de Educação do município de Rio Branco, da servidora Laura Maria Dourado Lima e da servidora Ana Maria Neves Pérez. Os outros todos do nosso Ata de Previdência e todos com os pareceres do Ministério Público de Contas. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, Excelência. Com a palavra a nova procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de processos de aposentadorias de servidores públicos vinculados aos regimes próprios de previdência social. A análise técnica procedida constatou a legalidade das concessões, ressalvando apenas erro de enquadramento no próximo 34 seria referência 8 e não referência 7. No processo 36, referência 8. No processo 40, referência J e não referência F. Lá, se mais algum. As outras todas, ok. Ante o exposto, este MPC opina pela legalidade e registro das referidas concessões, essas que houverem incorreções no enquadramento na referência correta, a TU da súmula 2 de jurisprudência do tribunal, com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos, senhor presidente. Obrigado, nova procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, conselheira Ana Lu Maria, para conclusão e voto. Obrigada, senhor presidente. Devidamente corrigidos os processos aqui colocados pelo Ministério Público de Contas, pela doutora Ana. Então, vou direto ao voto. Reconhecimento da legalidade de registro nesse tribunal, das aposentadorias das servidoras e dos servidores acima mencionados. Notifique-se a servidora e o servidor para tomar conhecimento dessa decisão, encaminhe-se cópia do feito aos institutos RBPrev e a Previdência para tomar as medidas cabíveis e, após as formalidades de estilo, pelo acabamento dos autos. É o meu voto, senhor presidente. Obrigado, Excelência. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho a nobre relatora, presidente. Acompanhamos também o voto da nobre relatora e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto apresentado. Passamos, então, agora ao processo número 49, que tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus.
Conselheira, Vossa Excelência, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Cumprimentando a todos. Conselheiro Cristóvão, conselheira Nalu, doutora Ana Helena, Janaína, meu abraço a todos. Excelência, eu também solicito a relatoria dos processos em bloco, que vai do número 49 ao 74 da pauta. Pois não, Excelência, Vossa Excelência, com a palavra. Mas antes ainda, presidente, eu queria colocar uma situação de que o processo número 56 da pauta consta como relatoria da conselheira Nalu, mas, na verdade, ele é meu, mas na pauta está com o nome, e eu consultaria se isso teria algum problema no julgamento, se podemos continuar ou se é melhor retirar de pauta. Tem alguma alteração ou sugestão a ser feita ou está de acordo com... Não, esse aqui não é dos que veio com valores inferiores, não, né? Não. Nós pediríamos apenas para fazer a correção da pauta, né? Já que não vai haver problema dele. Não, ele tem erro no enquadramento, sim. Então, se puder tirar de pauta, Excelência, e aí ele viria depois ajustado, tá? Certo, então eu solicito a Vossa Excelência que retire de pauta. Pois não, retirado então, processo 56, 142 e 217. Ok, Excelência, obrigada. Então passamos a relatar os demais processos, que tratam os autos de processos de aposentadoria de servidores civis, analisados pela 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo, de acordo com a Constituição Federal e legislações correlatas. Os servidores preenchem os requisitos necessários à obtenção dos benefícios, os atos de concessão foram publicados no Diário Oficial do Estado do Acre. As aposentadorias ocorreram com os servidores devidamente enquadrados, exceto nos processos eletrônicos números 133.321, da servidora Maria das Graças Pereira da Costa, o 133.375, Noélia Marques Gadelha da Silva, o 141.919, Francisco Assis Monteiro, eu não sei se foi esse o retirado de pauta, não, o 142.217, isso. O 141.982, Maria Dina Braz da Silva, 142.117, Iraci Carlos da Silva, o 142.308, Margarida de Oliveira da Silva, o 142.327, Nilson da Silva Magalhães, e 144.628, Maria Zuída de Almeida, em que os servidores foram enquadrados em referência inferior efetivamente devida. Isto é destacar que nos processos eletrônicos número 133.321, Maria das Graças Pereira da Costa, e 144.139, de Maria José da Silva Oliveira, registra-se o óbito das beneficiárias. Contudo, houve a instituição de pensão apenas no primeiro processo. O Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos. É o relatório, Excelência. Obrigado, Excelência. Com a palavra a nova procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de processos de aposentadoria de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social. A análise técnica procedida verificou a legalidade das concessões, ressalvando apenas alguns erros de enquadramentos nos processos já declinados pela nobre relatora. Ante o exposto, este MPC opina pela legalidade e registro das referidas concessões, as onde houveram incorreções na referência correta, a teor da súmula de jurisprudência 02 do Tribunal de Contas, com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre, são os pronunciamentos nestes processos, senhor presidente. Obrigado, a procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, conselheira Maria de Jesus, para conclusão e voto. Obrigada, Excelência. Então, apresento a minha proposta de voto. Ante o exposto, proponho a esta Câmara que considere legal e registre os atos de aposentadoria dos servidores Maria das Graças Pereira da Costa, Noélia Marques Gadelha da Silva, Rosane Marinete Vieira Neri, Maria Alice Cavalcante Amorim,
Francisco de Assis Monteiro de Oliveira, Maria Dina Braz da Silva, Iraci Carlos da Silva, Margarida de Oliveira da Silva, Nilson da Silva Magalhães, Maria José da Silva Oliveira, Evandro Paulo Rocha, Maria Zuíla de Almeida, Clenilda Rocha da Silva, José Vilques Dias Sobrinho, Francisca Dácila Mesquita de Souza, Francisca Pinto da Silva, Nilton Guiotti de Siqueira, Francisca Nascimento Félix, Alcirene Barbosa da Silva, Maria Maura Silva de Carvalho, Iraima Queiroz de Sena Castro, Maria Luceni da Silva Machado Correia, Maria Nazaré, ou melhor, Nazaré Socorro Pontes da Silva Lima, Zilza de Melo Batista, Celina de Oliveira Nonato. Observamos que nos processos eletrônicos já destacados no relatório, deve-se constar os enquadramentos reputados como corretos em face da súmula de jurisprudência número 2/2016 desta Corte de Contas. Encaminhe cópia dos processos às instituições de previdência para as devidas providências, fixando um prazo de 90 dias para as correções dos casos específicos dos processos destacados. Notifique os servidores e o responsável pelo pensionista, William Pereira, para tomarem conhecimento das decisões proferidas e, particularmente, nos casos dos processos eletrônicos que apresentam o enquadramento incorreto, para que os servidores e o responsável pelo pensionista adotem as medidas que entenderem cabíveis quanto a eventuais valores percebidos a menor em razão dos enquadramentos equivocados quando das suas aposentadorias. E, por fim, arquive os processos após as formalidades de estilo. É assim que proponho o voto, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, Excelência. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe a nobre relatora, presidente. Conselheira Nalu. Acompanho os votos, senhor presidente. Acompanhamos também o voto apresentado e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Encerrada a pauta, passamos então agora às comunicações. Com a palavra, nobre procuradora, doutora Ana Helena. Apenas desejar um bom dia a todos os presentes e aqueles que nos ouvem pela rádio web. Dizer que estou aqui hoje, que o procurador João Isidro não pôde participar da sessão, mas foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, nobre procuradora. Um grande abraço a todos e agradecer também a todos aqueles que permitem que essa nossa sessão ainda seja na modalidade virtual. Eu faço aqui em nome da Janaína. Pois não, Excelência. Com a palavra, Nada mais, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, para suas comunicações. No sentido, senhor presidente, agradecer a todos que estão nos ouvindo ou assistindo pelos nossos canais. Doutora Ana Helena, sempre bem-vinda a esta primeira Câmara. Não a primeira como ao pleno, a segunda, mas seja bem-vindo. Aqui, obrigada, querida. Vendo a conselheira Maria de Jesus, também aqui presente, já estava com saudade de Vossa Excelência, conselheira. Quanto tempo? Também seja bem-vinda. Conselheira Nalu, também desejar um bom dia a todos, doutora Janaína, o nosso presidente. Em tão pouco tempo, nós já julgamos quase 80 processos. Isso é que é primeira Câmara eficiente. Meu bom dia a todos. Com a palavra, a nobre conselheira Nalu Maria, para as suas comunicações. Quero cumprimentar a todos, senhor presidente, as mulheres primeiro, a Ana e a Maria, a Jana, cumprimentar também o senhor presidente, o conselheiro Cristóvão, a todos, trago um abraço muito grande para todos, do conselheiro Ribas, lá da primeira reunião da Atricom, e um abraço para todo mundo. Só isso, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, a conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar a todos também e agradecer as palavras de acolhimento
Realmente, fiquei a primeira sessão do ano, eu não participei, tirei uns dias de férias e fui acompanhar minha netinha até São Paulo, que estava voltando para mais um ano de faculdade, né? Então, é sempre uma despedida dolorosa, mas estou aqui de volta e feliz porque ela está bem, né? E todos nós estamos bem aqui. É um prazer vê-los assim, com essas caras tão felizes, né? A gente vê que todo mundo está bem, com a graça de Deus. E nada mais a comunicar, senhor presidente. Obrigado, Excelência. Então, queremos também cumprimentar todos que nos acompanharam, refrisar, então, doutora Janaína, do registro em ata, da colocação da conselheira Nalu, e do necessário encaminhamento à presidência para que haja reunião do conselho para discutir o assunto. Então, não havendo mais nada a tratar, encerramos a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental. Encerrada, então, a sessão.